Acho que o microfone está aberto aí, velho. Eu sei, eu estava só esperando para avisar. Agora já coloquei para gravar, meu amigo. Já apareceu a tela aí? Não, saiu, tava aparecido aqui, desapareceu. Ué, Mas pode meter marcha aí, tá gravando. mas apareceu a tela aí ou não? Não, não apareceu. Para Ué, mim, não. então vamos. Não sei se para os meninos não apareceu. Agora tá aparecido. Foi? Foi. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Vamos mais um pouquinho na nossa aula 14. Ainda a gente vai ficar um pouquinho nos exercícios sobre a lei de Newton, né, que eles são importantes. Aí depois a gente vai falar um pouquinho de energia, né, e em seguida a gente também vai falar um pouquinho de trabalho, tá bem? Então vamos lá, ainda um pouquinho nas leis de Newton. Vamos pegar aqui um exercício também, esse é do Enem, só esqueci de colocar lá, que fala o seguinte: a intensidade da resultante das forças aplicada em 3 corpos distintos, em função da intensidade de suas acelerações, são representadas a seguir. Então, aqui a gente tem a força, né, o gráfico, ó, o eixo X e o eixo Y, tá bem? Nesse eixo X, a gente tem a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E no eixo Y, a gente tem a intensidade da força. Cada reta dessa vai representar um corpo. E aí ele pede para a gente calcular a relação entre as massas destes corpos, né, dos corpos que estão aí, e ele dá aqui as nossas alternativas. Então, vamos partir da seguinte ideia aqui na resolução. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então, existe uma relação aqui entre a aceleração no eixo X, a força no eixo Y, e cada corpo aqui vai ter uma massa diferente. Então, o que nós vamos ter? O F é a nossa força, M é a massa e o A a aceleração. Assim, para uma dada força, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa do corpo. O que a gente está querendo dizer com isso aqui, pessoal? Ó, se você tem uma força fixa, se você aumenta a aceleração, o que vai acontecer com a massa? Ela vai diminuir para a força ficar constante. Nós vamos usar o gráfico lá. Então, vamos pegar aqui, ó, uma força fixa de 2 newtons. Nosso exemplo. Então, isso aqui é a nossa força. Vamos pegar aqui para o corpo 1, ó. Nesse caso, para o corpo 1, a aceleração seria 1 metro por segundo ao quadrado. Para o corpo 2, essa aceleração ela seria 2 metros por segundo ao quadrado. Para o corpo 3, que está aqui, ó, é onde essa reta azul intercepta a linha preta. Nós vamos ter aqui, ó, a aceleração do corpo 3. Vamos, então, usar esse conceito aqui, ó. Para uma força de 2 newtons, foi essa que a gente escolheu aqui, e pela lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, como ele quer a relação entre as massas, então a massa ela vai ser a força dividido pela aceleração. A massa de 1 vai ser a força dividido pela aceleração de 1. Mas quem é a força que a gente aqui escolheu? 2 newtons, que a aceleração tem 1 metro por segundo. Então, esse 2 é esse 2 aqui, e esse 1 é esse 1 aqui, ó, do gráfico aqui. Portanto, a massa do corpo 1 é 2 quilogramas. Qual seria a massa do corpo 2? O mesmo raciocínio, que é a força dividido pela aceleração 2. A massa vai ser esse 2 é esse 2 aqui, que é o da força, e esse 2, o denominador, é o 2 da aceleração, que está aqui, ó. Então, vai ser 1 quilograma. E lá no corpo 3? Então, a massa de 3 é a força dividido pela aceleração 3. A massa de 3 vai ser 2, que continua sendo essa força aqui, mas agora a aceleração do corpo 3, ela vale 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa vale 0,5 quilos. Então, você percebe que a massa de 1 é maior que a massa de 2, que é maior que a massa de 3.
Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Na medida em que você aumenta as acelerações, estou aumentando a aceleração aqui, as massas diminuem, elas são inversamente proporcionais. Então, a gente tem essa relação aqui. Logo, a gente vai ficar aqui com a alternativa A. Então, a massa de 1 é maior que a massa de 2 e é maior que a massa de 3. Tranquilo? Isso aqui foi um exercício do Enem. Pode falar, Pedro. Espera aí, Espero. é que você fez meio rápido. Foi. Onde ficou a dúvida, Pedro? Aqui nesse quadradinho aqui? Aqui? É. Então, aqui, Pedro, olha, a gente escolheu aqui essa força aqui de 2 newtons, tá bem? Ó, essa reta, ela vai cortar os 3 corpos. Então, para uma força de 2 newtons, quando eu pego aqui, ó, aonde a reta azul encontra a reta do corpo 1, eu tenho aceleração. Então, essa aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, vamos pegar assim, qual seria a massa do corpo 1? Vai ser a força, que é o 2, dividido pela aceleração que ele adquiriu. Aqui ele adquiriu uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, é só dividir a força, que é 2, pela aceleração, e eu descubro a massa dele. A mesma coisa para o corpo 2. O corpo 2 está aqui, ó. Chegando aqui no corpo 2, aonde essas duas retas se encontram? Aqui. Então, aqui eu tenho aceleração. Para uma força de 2 newtons, eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Por isso que eu tenho 2 dividido por 2. Essa massa vai dar 1 quilo. Quando eu venho aqui para o corpo 3, ó, a reta do corpo 3 é essa. Aonde essas duas retas se encontram? Aqui. Então, para uma força de 2 newtons, o corpo 3 vai ter uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Aí é fácil calcular. Então, vai ser 2 dividido por 6. A massa vai ser 0,5 quilogramas. Então, você percebe o seguinte, ó, à medida que a aceleração vai indo de 1 para 2 para 6, o que acontece com, ó, a aceleração está aumentando. O que vai acontecendo com as massas? Elas vão diminuindo, que é o que tem aqui. Então, para o corpo 1, a nossa massa é 2 quilogramas, para o corpo 2 é 1 quilograma, para o corpo 3 é 0,5, ok? Então, a resposta certa para esse exercício é a letra A. É a aplicação direta da lei de Newton. Oi, Pedro, tirou a dúvida? Então, vamos aqui para o outro. E a outra aqui, esqueci de entrar aqui. Ó, Enem, uma mola de constante elástica 380 newtons por metro é comprimida horizontalmente de 2 centímetros por um objeto de massa 500 gramas. Qual será a aceleração adquirida pelo objeto ao liberar, né, ao se liberar aí a mola? Então, ele dá aqui para a gente as alternativas. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma mola, esse L0 é o comprimento normal dela, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos deformar essa mola, tirando o comprimento L0, que é o comprimento inicial, o estado normal dela sem força, sem comprimir ou sem esticar, e aqui, ó, esse L é quando a gente esticou. Portanto, a gente tem aqui, ó, uma força, que essa força provocou uma deformação. O que acontece? A deformação era do estado inicial até agora, até onde chegou, que seria L menos L0. Então, a gente não vai fazer L menos L0, a gente vai chamar isso de uma deformação X, ok? Que é o L menos L0. Aí, o que vai acontecer? Se eu solto essa mola, vai aparecer uma força puxando a mola para o lugar de equilíbrio dela, tentando trazer para essa posição aqui. Essa força, ela é chamada de força elástica, e ela se opõe a essa força aqui, ó, tá bem? Na medida em que essa força tenta puxar a mola, deformar, essa aqui tenta trazer na posição da normalidade. Então, vamos colocar aqui a nossa nomenclatura. Ó,
Aqui a gente tem o L0 é o comprimento inicial, o L é o comprimento final, a gente tem aqui a X, que é a deformação, F é a força que nós aplicamos, F e L, chamada força elástica, e aqui a constante elástica da mola. O que é a constante elástica da mola? Uma mola que é muito fácil você deformar, ela tem uma baixa constante elástica. Se uma mola é muito difícil de você deformar, então ela tem uma grande constante elástica. Então está relacionado à dificuldade de você deformar a mola, seja na hora de comprimir ou seja na hora de esticar a mola. Bem? Então esses são os conceitos. Ó, quem estudou isso foi esse cidadão chamado Hooke. Então, nós temos aqui a lei de Hooke. Ele fala o seguinte: a força necessária para comprimir ou deformar uma mola é proporcional à deformação sofrida pela mola, ou pela mesma. Tá bem? Então, a gente tem essa formulinha aqui, ó. O que é a proporção? Na medida em que a força aumenta, ela aumenta proporcionalmente à deformação. Quanto maior a deformação, mais força você tem que pôr. E essa constante de proporcionalidade é o K, que é esse que está aqui, ó, chamado constante elástica da mola. Então, vamos lá um pouquinho. Aqui também, no caso horizontal, no caso do nosso exercício, a gente aplicou uma força, a gente comprimiu a mola, ele saiu dessa posição, veio para essa, comprimiu esse tanto aqui, ó. O que acontece quando... Aqui, essa é a força elástica. O que acontece quando você deixa de aplicar essa força? O bloco é empurrado. Quando o bloco é empurrado, quando a mola acaba de estender e volta ao estado normal, o bloco sai com uma certa aceleração, que é o que ele está pedindo aqui. Ok? Então, antes de resolver o exercício, vê se ficou alguma dúvida aí, pessoal. Eu não entendi. O que você não entendeu, Pedro? Me ajuda aí. Não tá pedindo só aceleração? Ele está pedindo, não, mas a gente está colocando, fazendo uma revisão do conceito. Toda vez que você deforma uma mola, a gente tem uma força chamada força elástica. E toda força, ela pode impulsionar um movimento num corpo. Por isso que uma mola, ela pode armazenar uma certa energia. E essa energia pode ser devolvida para o corpo, que você vê isso na forma de velocidade. Ela deixa a mola com uma certa velocidade. E se ela vai deixar a mola com uma certa velocidade, então isso vai ter uma aceleração que a gente pode calcular, tá? Quem faz essa primeira observação é esse nosso querido amigo aqui, o Hooke. Tá? É por isso que ele coloca a lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? Toda vez, Pedro, que você comprimir ou deformar uma mola, né, puxar ou comprimir, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força elástica. Essa força elástica, ela depende da constante da mola e do quanto você deformou, seja comprimindo ou seja esticando. Aqui, ó, eu tenho a mola sendo deformada esticando. Aqui eu tenho a mola sendo deformada, mas comprimindo. Essa força comprime a mola, tira dessa situação e traz para essa. A hora que eu solto o bloco, a mola dá um impulso no corpo e manda ele para longe. Então, isso vai sair daqui com uma certa aceleração. E é isso que o exercício quer de nós. Então, nós vamos calcular essa aceleração agora. Mas eu ainda não entendi por que você mencionou tudo isso. Eu não entendi o que você perguntou, Pedro. Eu não entendi porque você ainda mencionou tudo isso. Isso tudo para a gente ter base para a gente poder fazer o exercício. Eu vou avançar um pouquinho no exercício para a gente ver como isso aqui é importante. Ó, então vamos lá. Ao liberar a mola, surge uma força no objeto de acordo com a lei de Hooke, que é essa daqui. Como força é massa vezes aceleração, e força elástica é K vezes X, constante vezes deformação, e a gente tem aí a massa do corpo é meio quilo, eu tenho que passar de gramas para quilo. A deformação, eu tenho que passar de centímetros para metros, tá? 2 centímetros é 0,02 metros, e ele me dá aqui o valor da constante. Essa constante quer dizer o seguinte: para você deformar de 1 metro essa mola, você tem que espremer ou puxar aplicando uma força de 380 newtons.
Esse aqui é o valor da constante. Aí, o que nós vamos ter aqui? A força, quando a mola está totalmente distendida, nós vamos ter o seguinte, aqui, ó, aqui está distendida e aqui está comprimida. Nesse momento, essa força vai ser igual à força elástica. Essa força, a hora que você solta a mola, é a massa vezes a aceleração, que vai ser K vezes X, a constante vezes a deformação. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, 0,5, que é o valor da massa, vezes a aceleração, vai ser o K, que é 380 vezes a deformação sofrida pela mola. Então, nós vamos ter aqui que essa aceleração vai ser, na hora que você faz essa conta aqui, ó, 380 por 0,02, dá 7,5. Aí você passa esse 0,5 dividindo para cá. Então, nós vamos ter que esta aceleração vai dar 15,2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Quando está totalmente espremida, que está nesse caso aqui, ó, totalmente espremida, a hora que você tira essa força, vamos imaginar que você empurrou isso com a mão. A hora que você solta, essa mola vai dar um coice, ela vai dar um impulso. E esse corpo vai adquirir uma aceleração. Nesse caso do exercício, a aceleração adquirida é 15,2 metros por segundo ao quadrado. E aí nós temos como resposta aqui a letra E. Então, Pedro, na hora de estudar, isso aqui fica como se fosse, na verdade, não é como se fosse, ele é para a gente um apoio para a gente compreender o do que nós estamos falando, entendeu? Então, é uma base teórica. Ainda não compreendi. Aí você precisa me ajudar a saber o que você não compreendeu. Eu ainda não entendi essa parte de colocar a força elástica dentro desse exercício. Não, eu estou colocando aqui, porque ele fala assim, ó, uma mola de constante elástica, então essa mola aqui, ó, ela tem uma constante elástica. Então você vai deformar a mola. Toda vez que você deforma uma mola, o que vai acontecer? Ela pode armazenar energia, ou você pode liberar a mola, ela dá um coice no corpo que estava em contato com ela, que é o que nós estamos mostrando aqui. Por exemplo, aqui, ó, a hora que eu peguei essa mola dessa situação e trouxe para essa. A hora que eu soltar essa força, ela não vai voltar nessa situação? É isso que nós estamos vendo aqui. Mas quem é que traz essa mola? Fala, Pedro. Continua, vai. Entendeu? A hora que eu solto aqui, ó, essa força aqui, ó, vai trazer ela para essa situação. E é essa força aqui, ó, que é a força elástica. Ela só surge quando você comprime ou quando você deforma, ou quando você encolhe a mola. Entendeu? Se você espreme a mola, que ela sofre uma deformação, que nem nesse caso aqui, ela vai armazenar energia. A hora que você solta, ela dá um tranco no corpo, ela dá um impulso no corpo, jogando para longe. E o corpo sai daqui com uma certa aceleração. É isso que esse exercício do Enem está avaliando. Tá bem? Posso ir para frente? Não consegui entender ainda. Mas você precisa, aqui, ó, compreendendo aqui, ó. Se você deforma uma mola e eu solto a força que deformou, ela não volta no lugar normal? Sim, essa parte eu entendi. Sim. Aí nós estamos pegando assim, isso aqui é uma situação normal, isso aqui é situação deformada. Então, aqui eu tenho o estágio inicial, aqui eu tenho o estágio final. Então, ela deformou de X. O que é a força, essa força elástica, segundo o Hooke? Essa força elástica é essa constante da mola vezes a deformação. É isso. Como a gente soltou a mola, ela vai adquirir uma certa velocidade, então a gente tem o seguinte, a força com que ela vai sair é igual à força elástica. Então a gente vai ter a massa da mola, do corpo, que é esse corpo aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse corpo aqui vai sair com uma aceleração que ela vai ser igual a constante vezes a deformação, que é isso que nós calculamos aqui. Ok? Eu posso dizer isso? Eu posso dizer então que a força elástica é igual à força? A força elástica é quando você soltou, toda vez que você vai comprimindo, a mola vai resistindo. Então, a força que você aplica é igual à força elástica. Entendeu? Sempre assim.
Assim, ó, por exemplo, na medida que você pega um corpo, você vai envergando esse corpo. Quanto mais força você pôr, mais você consegue envergar. É mais difícil para envergar também. Pega uma mola, você pega uma mola, por exemplo, assim, uma mola bem, bem forte. Você pode aplicar uma força para deformar essa mola. O que vai acontecer? Na medida que você vai deformando, a força elástica ela vai se opondo à força que você aplica. Entendeu? A hora que você deixar de aplicar a mola, ela dá um tranco e volta na situação que ela sempre foi, situação normal dela. E isso é uma força que eu posso dizer, essa força é igual à força elástica, que é o que nós estamos colocando aqui, ó. Essa força é igual à força elástica. Mas quem é essa força? É a massa vezes a aceleração. Quem é a força elástica? É o kx. Aí só substituir os dados que eu tenho aqui, eu acho a aceleração. Peraí, a lei de Moore que está se referindo à força elástica ou a força elástica é igual à força? A força elástica é igual a essa força que está solicitando. Só que essa força, ela vale massa vezes aceleração. Eu estou impondo lá, quando o corpo sai. E essa que a mola joga para cá é a força elástica, que é o kx. Entendeu? Imagina aqui, ó, eu fui comprimindo a mola, comprimindo, parou aqui, ó. Aí eu solto. O que eu solto? O que vai acontecer? A mola distende, não é isso? E o corpo é empurrado para longe. Então, essa força que acumulou é igual à força elástica. Por isso que nós estamos colocando aqui, ó. Essa força aqui que eu fui empurrando, vai ser igual a essa daqui. Quando essa força deixa de existir, né, não tem mais, então, quando essa força que for igual a essa que eu parar, aí a mola distende. Quando a mola distende, o corpo vai adquirir uma aceleração, que é o que nós estamos calculando aqui. Ok? Podemos para o próximo? Então vamos lá. Sim. Próximo exercício, a gente também é do Enem, ele vai falar do coeficiente de atrito, né? Então, o coeficiente de atrito dinâmico, isso é quando o corpo está em movimento, entre o bloco de pedra, que tem, no caso, 2 quilos, e uma superfície horizontal, né, com a superfície horizontal é de 0,6. Então, o coeficiente de atrito entre a pedra e a superfície horizontal é 0,6. Com a aceleração adquirida pelo bloco, se aplicarmos uma força horizontal de 14,56 newtons, ele pede para adotar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele dá para a gente as alternativas. A gente já viu um pouquinho da força, né, lá atrás, então vamos colocar aqui. O que o exercício do Enem deu para nós? A força que você aplicou, deu para nós a massa, deu o coeficiente de atrito, que é o μ, e deu o valor da gravidade. Então, o que nós temos aqui? A força que vai resultar sobre o corpo, que é chamada força resultante, vai ser a força aplicada, que é essa daqui, menos a força de atrito. Mas o examinador não deu para você a força de atrito. Você vai ter que usar o conceito da força de atrito. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, força resultante vai ser a força que solicitou, que é essa daqui. Quem é a força de atrito? É a normal vezes μ. E por que é menos? Porque a força de atrito ela vai se opor a essa força aqui, ó. Então, vamos mais um pouquinho. Quem é a normal? A normal é aquela que comprime o corpo contra a superfície, que é exatamente o peso, mg. Então, a normal, m vezes g, vezes o μ. Essa aqui é a força de atrito. Então, seguindo um pouquinho, a gente vai ter a massa, que vale 2, ele deu para nós a aceleração nós vamos calcular, a força aplicada é 14,54 newtons, e a força de atrito vai ser 2, que é a massa, está aqui, vezes o G, que é 9,8, vezes o μ, que é 0,6. Essa conta toda aqui, ela vai ficar 14,54 menos 11,76. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter que 2A é igual a 2,78.
Então, esta aceleração, passando lá o 2 dividido, ela vai ser igual a 1,39. 1,39 é mais próxima desse aqui. Então, nós vamos adotar a aceleração como sendo 1,4 metros por segundo ao quadrado. A nossa alternativa vai ser letra B. Tranquilo? Explica de novo. Explico. Então, vamos pegar lá. Você tem um corpo, né, uma pedra aqui no caso, que ela tem um coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, você está arrastando a pedra. Tudo que é dinâmico está em movimento. E entre o bloco e a pedra, né, que essa pedra tem 2 quilos, a superfície ela tem um coeficiente de atrito de 0,3. É uma aspereza dela, a rugosidade dela. E isso impede, isso vai aparecer uma força de atrito que se opõe ao movimento. Aí ele pergunta, qual a aceleração adquirida pelo bloco se aplicarmos uma força de 14,56 newton? E ele pede para adotar a gravidade 9,8. Então, aqui eu tenho os dados que ele me passou, já está tudo dentro do... Aqui está em newton, aqui metros por segundo ao quadrado, aqui quilogramas, então não preciso converter nada. Então, como tem o atrito, a força resultante, ela vai ser a força que você aplicou, que é essa 14,56, menos a força de atrito. O examinador do Enem não deu para você a força de atrito, ele quer que você diz como que é a força de atrito, como você calcula. Agora, nós sabemos, nós vimos isso na aula passada, que a força de atrito é normal vezes μ. Como ele está na horizontal, ele diz aqui a superfície é horizontal, então nós vamos ter que essa força normal que está sendo aplicada, ela é igual à força peso, mas quem é o peso? É mg. Então vai ser mg vezes μ. Agora eu tenho todos esses elementos, né? 2 vezes A, que é a Não aceleração. entendi. Esse N é o quê? Esse aqui, O que é o N? aqui tem a letra grega chamada μ. Essa aqui, ó. Eu tô falando N. O N, esse N aqui, ó, é a normal. Então, quando o corpo ele está em cima da superfície, a superfície reage sobre o corpo, tendo aqui a reta normal. Aqui, no nosso caso, a força normal. E a força que a superfície aplica sobre o corpo. Então, se o corpo tem um peso de 10 newtons, ele aplica 10 newtons na superfície. O que a superfície faz? Ela aplica também 10 newtons aonde? No corpo. Essa força, como eu calculo? Essa normal. Eu calculo M vezes G. Tá bem? Então, esse mais ou N menos. é o peso. É M vezes G. Mas a normal, mas eu preciso da normal para poder fazer. Precisa, porque você tem o peso do corpo comprime na superfície. A superfície reage no corpo, entendeu? Trazendo para nós aí uma força que é igual em módulo à força-peso. Se ele comprime com peso de 50 newtons, né, a superfície é horizontal, a superfície vai reagir também com 50 newtons. Então, que força está sendo comprimida contra a superfície? É a força-peso. Então, a normal é igual à força-peso. Por isso que eu calculo como sendo mg. Então, esse mg, eu tenho aqui todos os dados, ó, tenho a massa, tenho a gravidade, é só substituir aqui. E por conta disso, né, da medida que você substitui, vai fazendo as continhas, a gente vai chegar que a aceleração vai dar 1,4 metros por segundo ao quadrado. Mas sempre, Pedro, quando você tem uma superfície horizontal, a força com que o corpo comprime a superfície é igual à força-peso. E isso nós vamos chamar de força normal. Peraí, o quê? Sempre assim. O quê? O que você... Sempre que a gente tem um corpo que está comprimindo, imagina um carro parado na rua, está no asfalto. Tá, um corpo parado numa superfície. Isso, ele está pressionando o asfalto com a força que é igual à força o peso do carro. Entendeu? Então, essa normal é a mesma força que está comprimindo o corpo contra a superfície horizontal. Isso é que é chamado de normal. Tá bem? Peraí, é o corpo.
o corpo está comprimindo, é a mesma, eu entendi que é o peso do carro, mas ele está comprimindo o quê? O Está chão? comprimindo o chão, o chão. Mas é o peso dele, né? O É o peso do peso carro dele. tá Isso, comprimindo o chão. isso. Então, essa normal, aqui no caso, ela é igual à força-peso. Por isso que ela é calculada como sendo mg. Entendeu? É sempre assim. Posso para frente? Normal é MG. Normal é mg. Toda vez que você tem uma superfície horizontal, a força normal é igual à força-peso. E como eu calculo a força-peso? É a massa do corpo vezes a gravidade. Ok? Vou mais um pouquinho, mais um aumento, fazer mais um exercício. Então, vamos pegar aqui, ó, mais um do Enem. Ó, em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cintos. Os testes simularam uma colisão que, no caso aqui, durasse 0,3 segundos. E os bonecos que representam os ocupantes, eles foram equipados com acelerômetros. Então, vai medir a aceleração, cada boneco daquele vai medir a aceleração. Então, ele diz aqui para nós, ó, esses equipamentos registram o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como com a massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. Então, não houve mudança aí no caso. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração pelo tempo. E o gráfico que o examinador põe para a gente é esse daqui. Então, aqui eu tenho o cinto 1, que é esse daqui. Aqui eu vou ter o cinto 2, que é esse daqui. Aí eu vou ter o cinto 3, que é esse daqui. Aqui eu vou ter o cinto 4, que é esse cheio aqui. E o quinto cinto, que é esse daqui. Tá bem? Agora, qual dos cintos é mais seguro para no caso aqui, o fabricante poder colocar no mercado? Então, vamos ver aqui. Ó, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, a gente tem aqui as alternativas. Bom, Você pode tentar calcular. Isso aqui, Pedro, ele vai ser uma dedução, baseado na segunda lei de Newton. Vem comigo aqui. A pergunta é se a gente pode tentar calcular. Não, porque a gente não tem dados para calcular. A gente vai ter elementos para concluir a partir da segunda lei de Newton. Vem comigo, Pedro. Vamos fazer junto aqui, ó, na resolução. Então, a gente tem o seguinte: pela segunda lei de Newton, quem é que ele quer resolver? Ele quer resolver a força. Ele não quer ter uma força que vai machucar meus órgãos. Se ele está falando de força, é massa vezes aceleração. Ok? Se ele está falando que todos os bonecos tinham a mesma massa, então isso aqui é constante. Então, para essa força ser a menor possível, Pedro, o que tem que acontecer com a aceleração? Ela tem que ser a menor possível. Então, imagina assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho lá 75 quilos. Imagina que a gente está dentro de um carro, você também tem 75 quilos, tá? E teve uma colisão. Nessa colisão, a força que vai aplicar em mim, a massa que eu tenho e a massa que você tem é a mesma. Mas a gente não quer que a força na colisão venha machucar a gente. Então, a gente tem que ter um cinto que desacelera a gente a menor desaceleração possível, para a força ser menor possível, para não nos machucar. Então, assim, o que a gente tem? Ó, o cinto de segurança que oferece o menor risco para o motorista é o cinto que aplica a menor força.
como as massas são as mesmas, a menor força é aquele que tem a menor aceleração. É o que nós vamos concluir analisando aqui. No gráfico, né, o cinto que oferecer a menor amplitude de desaceleração é, no caso, o cinto 2. Então, vamos ver aqui, ó. Pedro, ó, aqui está a aceleração. Veja que essa aceleração aqui, ela é menor que essa. Ó, essa aqui é a maior aceleração que tem. Então, este cinto de segurança, que seria, no caso, para nós aqui, o cinto... Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui. Seria o cinto 3, é o que mais machucaria a gente, porque ele é o cinto que tem a maior aceleração. Já o cinto que tem a menor aceleração é esse que é o mais baixinho aqui, ó. Ó, o máximo que ele chegaria de aceleração aqui, ó, seria em torno de entre 0,6 por aí. Esse daqui, ó, atinge uma aceleração de quase 200 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui machucaria muito a gente. Esse aqui é o que menos machuca. Então, a gente comparando aqui as amplitudes, ó, cinto 1, o cinto 2, que tem a menor amplitude, o cinto 3, que tem a maior, aqui eu tenho o cinto 4, que ele é mais ou menos, aqui eu tenho o cinto de número 5. Então, o que mais machucaria a gente é o 3, depois seria esse aqui, que é o 5, depois seria o 1, depois seria o 4, e o que menos machucaria a gente seria o cinto 2. Por isso que a resposta aqui é letra B. Então, esse não tem cálculo, Pedro. Esse aqui tem interpretação com base na segunda lei de Newton. Deu para captar, entender esse exercício? Vou para o próximo, pode ser? Ô Jota, eu não sei que hora que acaba a aula mesmo, nem lembro. Acho que é 20. Eu estou sem o relógio aqui, esqueci de pegar. Que é 19h40, e o professor já chegou já. Já, então é esse horário que acaba. Beleza. Então a gente vai parando por aqui. A semana que vem a gente retoma com vocês